Já pensou o esforço de algumas pessoas, o trabalho intenso, e em seguida a gente pega algumas pessoas que dão início àquele trabalho. E hoje eu tô com duas pessoas maravilhosas que estão comigo, são minhas clientes, que deu continuidade a um trabalho intenso do pai. E hoje 2% da população consegue continuar aquilo que o pai um dia construiu, com muito esforço, muita batalha, e o mais pesado, com muito sofrimento. E a empresa acaba. Não sei por qual motivo, vou descobrir hoje. Porque eles continuaram esse projeto do pai, que é maravilhoso, tem muita referência, então não podia deixar de chamar, né? Tô aqui com a Tânia. Oi, Tânia, como é que você tá? Oi, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Me fala um pouco dessa empresa e por que continuar um trabalho que seu pai iniciou lá atrás. Qual que foi a intenção disso para honrar o nome dele? Ou porque vocês não tinham outro meio de trabalho assim? Falaram assim, eu vou continuar isso aqui. Tá, eu vou começar lá atrás, quando os meus pais se conheceram. Sim. Eles se conheceram numa fábrica de sofá. O meu avô materno, ele era marceneiro. E o meu pai, aos 27 anos, ele já era encarregado dessa fábrica na parte de estofamentos. Sim. E meu avô levou minha mãe para trabalhar lá como ajudante. Sim. E quando ele levou, ele já avisou. Tem um Toninho lá que o dia que você olhar para ele... Nossa! Eu te tiro do trabalho. Porque ele já tinha uma famazinha, né? Uhum. E foi... Aí ela já chegou curiosa para saber quem que era o Toninho, né? Então ele já fez o marketing. Já fez o marketing. Nossa. Então eles se conheceram na fábrica de sofá. E dali eles namoraram, casaram e logo depois meu pai foi aventurar-se por conta própria, que eles falavam, Sim. né? E foi fazer sofá na garagem de casa. E em janeiro de 80, meu pai registrou o CNPJ. Antes que eu nascesse, antes que a minha irmã nascesse. Até então ele tinha só os 3 filhos mais velhos. Pesado, hein, cara? Isso. Ele tinha só os 3 filhos mais velhos. Na verdade, quando ele começou mesmo, tinha só os 2 mais velhos, que é o Luiz e o Marcos. Sim. Tanto que o nosso nome fantasia é Luiz Marcos Decorações, porque eram somente os 2 quando o pai começou lá na garagem de casa. E logo depois veio mais um filho e depois viemos nós duas. Quando você fala garagem, é no prédio seus lá? Que vocês estão aí em outro lugar? Isso, nós ainda temos o registro lá como filial, que é no Santa Teresa. Lá na região ali de Santa Teresa, eles moravam lá e a gente ainda tem o imóvel lá. Temos. E temos um projeto para um showroom nesse espaço. Sim, legal, hein? Isso, a gente mantém... Tá lá, hein? Quero tá lá. Vai estar conosco. A gente tem um projeto para um showroom nesse espaço, só que o espaço para a fábrica ficou pequeno. Então, nós precisamos isso para esse prédio onde nós estamos com a sede hoje. Mas nós mantemos esse local lá e logo, logo a gente vai ter alguma coisa lá bem legal. Agora me fala de você. Qual que é a sua parte dentro dessa incorporação toda, desse projeto maravilhoso? Bom, então, acaba que nós fazemos de tudo um pouco. Sim. Né? Tem 3 anos que o nosso pai faleceu. Sim, Deus abençoe ele, que está num bom lugar. E nos 2 últimos anos, quando nós viemos para o Barreiro, ele já começou a distribuir o que cada um ia fazer. Ó, que chique, hein? Então, assim, nós somos 5 filhos. Pesado, né? Ele, hein? Somos 5 filhos e falar assim, um é dono da empresa, um só faz isso. Não, ele dividiu em tudo. Então, um cuida da produção, ela cuida da administração, o outro cuida da parte de vendas, contato com o cliente, aí tem outros que cuida da produção, outro que cuida da parte de compras. Cara. Então, assim, e acaba que união gostosa, gente. Acaba que nós duas passeia em todos os setores. Né? Principalmente por ser só nós duas mulheres e tal. Então, assim, a gente acaba conhecendo um pouquinho de cada coisa. Então, se precisa... você vai ali assumir as compras, vai comprar material que tá faltando? Eu vou, ela vai. Não, precisa ajudar na administração? Sim. Eu vou. Precisa ir para produção? Eu vou também. Nossa. Eu adoro as máquinas de costura. Ele, nos 2 últimos anos, ele me ensinou a costurar, ele sentava lá do meu lado e falava assim, não, isso aqui você vai cortar assim. Não, você vai fazer um sofá. Então, você corta. Aí, ele cortava e me dava para costurar.
não tá legal. Vai lá e desmancha e faz de novo. E eu fiquei... Porque ele era muito apaixonado. Ele era perfeccionista. Então demais. ele queria mostrar pra ela essa é a nossa qualidade de trabalho, sabe? Sim. Porque nós não entregamos um sofá com uma costura torta. Nós não entregamos um sofá com... o acabamento, às vezes, é feito à mão. O nosso serviço, ele é muito artesanal mesmo. Sim. Então, a preocupação do meu pai era sempre que nós entregássemos um serviço de qualidade. Então, a Lília fica lá essa questão que ela tá te falando, que ele sentava com ela ali, desmancha, faz de novo, porque a gente é assim. Às vezes você olha um sofá pronto e fala, olha, não ficou legal. Certo. E quem tem esse olho crítico? A Tânia ou a Lília? O Marcos. O Marcos? O Marcos é o nosso controle de qualidade. O Marcos é o chato. Ele não deixa se sentar num sofá antes do sofá sair de lá. Marcos do céu. Impecável. Porque o meu tem que ter um também, assim, né? Pra puxar ali. Nós, quando criança, frequentávamos a oficina, né? Quando a gente chegava, tinha um sofá lindo, maravilhoso, lá pronto pra entregar. Você não podia chegar perto. Eu falava com a minha mãe assim, você trouxe esses meninos, isso aqui não pode sujar, não. Não pode sujar, isso aqui é de cliente. Isso então, é de cliente. Tipo assim, é como se fosse uma joia que você lapidou, sabe? Deixava ela ali exposta, ficava olhando, nossa, que lindo. Mas, assim, em que momento que você entrou para esse projeto? Como é que você entrou nesse projeto? Porque, assim, eu conheço muita gente, meu pai também era empreendedor, tinha muita coisa mesmo, meu pai era fora de série, mas ele morreu quando eu tinha 12 anos, então, assim, minha família não deu continuidade aos projetos dele, tinha borracharia, já teve comércio, já teve um ponto da Saritude Café com clube, kitnet, enfim, muita coisa. E aí não deram continuidade nesse projeto, então morreram tudo. Ele era muito doido, ele comprava uns lotes aí. Nossa, meu pai era doido, mas comprava uns lotes, dava lote pros outros, fazia o quê? Construía, depois... Era empreendedor. Ele era... Não tem nem palavra no meu pai. Ele era muito bom empreendedor. Ninguém é perfeito, né? Mas ele era muito bom empreendedor. E aí, se ele tivesse vivo, eu teria seguido o caminho com ele. Mas eu segui meu caminho sem ele. Passei por muita luta. Muita luta. Mas luta a gente tô indo. Sempre tem, né? Em que momento que você encaixou? Nossa família sempre foi, assim, muito, muito, muito aberta. Então, nós sempre tivemos, assim, muito contato. A minha mãe, ela não trabalhou com meu pai, assim, de estar lá todos os dias, mas ela era administradora dele. Sim. Então, nós tínhamos acesso, naquela época que cheque era muito cheque, usado. Né, cara? Meu pai mostrava pra gente, a gente tinha acesso aos cheques, ele mostrava em casa, às vezes tinha um bolo grande de cheques, às vezes tinha mais de menos. E eu, por exemplo, eu amava ficar contando, olhando, sabendo a quantidade que tinha. E minha mãe era muito, muito aberta, ela nos ensinava, ela levava a gente pro banco. Isso é bom. Aquela fase, né, que as filas do banco eram enormes. Era filas, e a gente ficava, ela falava, você fica nessa enquanto eu fico naquela, sabe? Teve uma ocasião, inclusive, que minha mãe sofreu um acidente de carro, ficou impossibilitada de fazer esse serviço. O Fernando tinha 12 anos e ele foi pro banco fazer serviço de banco. Meu pai, porque não tinha internet, a gente não pagava conta no celular, depois dava cheque no celular. Então, porque nós participamos de tudo. A gente sabia como que eram as despesas da casa, como que era o funcionamento da oficina. E os meninos mais velhos, o Luiz mais o Marcos, o Marcos nunca trabalhou em outro lugar. O Luiz ainda se aventurou outra profissão, mas o Marcos nunca trabalhou em outro lugar. O dia sempre que ele falou, dedicou. Eu vou trabalhar, eu vou pra oficina. Então, e não só eles. Hoje nós temos algumas pessoas que são de fora, mas a gente, por muito tempo, fomos uma empresa exclusivamente familiar. Nós temos hoje um primo meu, que é o nosso estofador, que ele começou lá aos 14 anos. O pai dele chegou... Hoje ele tem quantos? Tem 60 anos. A vida inteira. A vida. Uau! Isso. O pai dele era irmão do meu pai, chamou meu pai e falou, olha... Que lindo, cara. Meu filho tá precisando de um lugar pra trabalhar, ensina ele a fazer alguma coisa. E ele chegou, menino, foi desmanchar o sofá. Hoje ele é um estofador espetacular. Hoje é especialista. Espetacular. É um dos melhores. Ele não é um profissional, ele é o profissional. Eu tenho um outro tio nosso que trabalha conosco, que já aposentou, inclusive, que ele... Se você pegar um capitonê que ele faz no couro, não existe uma pessoa em Belo Horizonte que faz o que ele faz, não. Ele é artista, entendeu? Ele já é aposentado. E ele conheço alguns artistas aí, mas não sei não, viu? Ele me contou outro dia, que não foi meu pai que me contou essa história, ele me contou que quando meu pai trabalhava lá naquela fábrica de sofá, que ele conhecia minha mãe, ele levou ele, menino, pra lá e falou com ele assim, eu vou te ensinar a ser estofador, você não vai ser ajudante, não. Ele falou comigo assim, ele me chama de Pretinho. A palavra tem poder, hein, cara? Ele falou, Pretinha, eu nunca desmanchei um sofá, não. Que seu pai me levou pra lá e falou comigo assim, eu vou te ensinar a ser estofador.
E ele trabalhou em outros lugares, em outras fábricas, mas sempre com sofá. E é um profissional espetacular. Essa preocupação, você tocou no assunto aí, a minha família sempre foi muito disciplinada, sabe? Meu irmão, adoro meu irmão, mas ele já faleceu, porque eu tinha 15 anos na época. Ele sempre me fez fazer serviço de banco. Sério, eu com 9 para 10 anos, ele falou assim, você vai no caixa eletrônico, você saca o dinheiro, que ele era camado, ele não andava, mas ele tinha um salário dele, né? Ele sempre falou, você vai pagar essa conta, você vai fazer isso aqui, ele sempre me deu tarefas, né? Ele fala assim, você vai lavar banheiro, você vai capinar, você vai fazer... faz você ter uma responsabilidade financeira. Ele fazia. Porque a maioria dos negócios não dão certo por causa de responsabilidade financeira. E meu pai sempre falou com a gente assim, olha, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Isso! Não mistura com dinheiro de casa. Isso. Acho que o segredo é esse. É isso que eu tenho que aprender. Dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Tô brincando. Aí tinha retirada, minha mãe tinha retirada. Isso, nós, hoje, nós somos 5, nós temos salário, 5. Não é tipo assim, vendeu pra caramba esse mês, todo mundo tem dinheiro. Não, querido. Cada um tem seu salário. Cada um tem seu salário. Você não sabe o mês seguinte, né? Esse mês vendeu muito, mês que vem pode não vender tanto. Mesmo porque, se você vendeu muito esse mês que vem você tem que produzir e entregar. Exatamente. E meu pai sempre falava assim, você já começa o ano pensando nas contas que você tem que pagar no fim do ano. Não fala isso porque comigo, no fim do ano você tem férias, você tem 13º, você tem IPTU, você tem IPVA, você tem as contas muito pesadas. Então você não pode, durante o ano, ir usufruindo de todo o dinheiro que entra na empresa, porque você tem contas a pagar, você tem compromissos a cumprir. Sim. Então você já vai fazendo caixa antes. Então você tem que manter aquela disciplina. Reserva ali, aquela você tem funcionário. Tem funcionário. O cara conta com aquele salário no final do mês. Conta. Se você não paga ele fica chateado. E é uma ele coisa não vai assim, desenvolver bem o serviço dele. Ele fica chateado. Ele não vai fazer o serviço legal. Mas sabe o que é o mais difícil ainda? É quando você paga ele não faz o serviço direito. Isso aí que é complicado. Aí é profissional. É complicado. E meu pai sempre falava assim, o estofador, ele tem a cultura de receber por semana. Ah, é? Então, assim, em todo lugar, o estofador, ele recebe um valor por semana. Não tem aquele negócio assim, é adiantamento. Sei, dia 20, quinto dia útil, não, sempre né? durante... Semanal. Então, vocês empresários recebem sempre dia 30, né? Agora a gente está reformulando isso e tudo, porque também a gente tem que se adequar, né, ao mercado e tudo. Então, tudo vai evoluindo, né? Vai mesmo. E o estofador antes tinha muito essa cultura de trabalhar sem carteira assinada, de trabalhar por semana, essas coisas. Sim. Até com meu pai funcionou muito tempo assim. Agora, antes dele falecer, a gente já estava colocando em ordem, registrando todos os funcionários, porque por mais que você pague ali o salário dele direitinho e tudo, mas chega uma hora que o cara quer ir embora. Chega uma hora que você precisa acertar com ele. Isso. E aí o cara muitas das vezes não tem, o funcionário não tem um fundo de garantia, se fica doente, né, não contribui, porque às vezes você fala assim, não, eu tô te pagando o seu salário, tô te pagando até um tanto a mais para você cumprir com o INSS. Mas ele não cumpre, não. Então, e você acredita que hoje ainda é difícil contratar estofador quando você fala que é regime CLT? Hoje, resistência, né? Você fala com ele, eu já perdi bons funcionários, tipo assim, foi lá, fez o teste, gostei do serviço do cara, bacana. Quando eu falo com ele, se a gente trabalha com regime CLT, ele fala, não, mas eu quero receber por semana. Eu falo, cara, mas não tem condição, você tá dentro da minha empresa, eu tenho que ter segurança, você tem que ter segurança. Pra você trabalhar pra mim, eu tenho freelancer também, pessoas que trabalham fora e tudo. Mas pra trabalhar lá dentro da empresa, é somente regime CLT. Ou vocês vão ter que trocar a forma de contratação. Fala assim, cara, e aí, você não quer CLT, mas você vai ter que abrir um microempreendedor. Exato. Você vai abrir um microempreendedor, a gente faz um contrato. Vai ter contrato. Se assim for bom pra você, você vai fazer. Propus, inclusive, falei com ele assim, não, eu posso te ajudar nisso. Como que eu vou abrir um e-mail, coisa e tal? Eu falei, não, eu posso ajudar nisso. Vocês têm uma excelente empresa de contabilidade, gente. Chegar aqui, falar pra mim assim, olha, eu vou trabalhar aqui por semana e vou embora. Não existe isso. Não, tem que ter compromisso. Não tem condição. E a pessoa não querer mesmo, sabe? A gente não querer. E a gente
eu tenho funcionários antigos e tenho funcionários mais recentes. Sim. E todos eles hoje passam para treinamento com o Bruno, né? O Bruno vai lá, faz treinamento com os meninos, todos eles usam os EPIs, sabe? Para fazer as coisas. Foi uma luta, né? Os meninos aprender. Porque é cultura, a gente sabe cultural. Igual eu tô te falando, tem gente que nunca trabalhou em outro lugar, que tá lá com a gente a vida inteira, nunca foi exigido, por que agora tá exigindo? E de repente você fala pro cara assim, você tem que usar máscara, você tá ali manipulando fibra siliconada, tecido, você precisa usar máscara. Eu nunca usei, pra que eu preciso usar isso? Você precisa usar luva, na hora que você vai lá usar serra. Ah, não, mas perde o tato, é difícil. Não, mas você tem que usar. Aí muitas vezes você chama, aqui, volta lá, pega seu EPI, cadê o óculos? Sério? Vocês estão cobrando isso tudo? Você tem que cobrar. Agora eles já estão acostumando, né? É uma resistência, porque assim, o que era antes não é hoje, gente. Não é hoje. Porque assim... Tudo mudou. Eu falo com eles. Até o produto, né? Ele tá diferente. A química na cola, na espuma, tá tudo E eu falo com eles assim, não é uma chatice minha, é pra sua saúde, é pra você. Você não está fazendo isso pra mim, você está fazendo pra você. Se você sofreu um acidente, nós vamos ficar penalizado, nós vamos cumprir com a nossa obrigação quanto empresa. Isso eu sei, que vocês cumpriram e tal, isso é bom. O prejuízo é todo seu, verdade. não é meu. Ah, cortou o dedo na serra? Quem vai ficar sem a ponta do dedo é você. Exatamente. Então, vamos usar o EPI? Vamos preservar a nossa saúde, a nossa integridade? Porque é pra você, não é pra mim. Ah, mas a Lília é muito chata, tá me cobrando... Aí eu falo com os meninos assim, a gente tem lá um elevador que às vezes tem que puxar o sofá e tal. Eu falo que você tá lá debaixo desse trem, e se o negócio cair em cima de você? Ah, você tá instalando uma cortina, se você cai lá de cima, você tem que ter o EPI. Aí muitas das vezes é complicado. Eu falo que o EPI é o uniforme do camarada também, né? Você não vai andar de moto sem capacete, você não vai... Entrar no carro sem um cinto de segurança. Você não vai sair sem um brinco, sem uma roupa legal. Então, tipo assim, equipara-se que o EPI. O Bruno usou uma frase bacana com eles. Falou com eles assim: olha, vai deixar de acontecer? Não vai. Não. Se tiver de cair alguma coisa, você vai cair. Só que você vai estar protegido. Né? Porque a gente não tem controle sobre isso. Se tiver de cair da escada na hora que estiver instalando a cortina, se tiver de cair, vai cair. O equipamento não vai proteger de cair, mas vai proteger de se machucar, de ser uma coisa vai grave. Ser menor, né? Vocês falaram um assunto bem importante, que eu gostei bastante. Se não tiver bom, vai ter que fazer. Se não tiver bom, vai ter que refazer. E refazer. Muitas das vezes, aí gera um cansaço no cara, o cara aprende no cansaço. Eu tive uma vez que eu fui contratar um menino para fazer o processo na construtora, apartamento e tal. Aí, eles me chamaram, ele entrou, né? Ele chegou... Aí falou assim, chegou lá um menino. E eu gostava de conversar com os caras. Aí chegou um menino magrinho, franzino e tal. Falei, esse cara não vai aguentar, cara. Ele não vai aguentar trabalhar aqui na obra. Aí eu falei, você vai aguentar trabalhar na obra? Eu falei, não vou, sei o que. E foi. E o menino trabalhou. Ele veio da roça, o menino era igual um boi, filho. Trabalhou. Tinha gente lá que já tinha um ano. Olha pra você ver como é que é. Ele foi, trabalhou, virou pedreiro, depois virou encarregado meu. Que legal. Eu não acreditei. Não acreditei que ele ia aguentar. Você olhava aquele menino magrinho. Não vai aguentar. Então, assim, às vezes a gente tem bons profissionais e a gente tem que corrigir os outros. Por quê? Porque os outros, não sei, é do ser humano. Não é do ser humano isso. Você não entende. Então, assim, muitas vezes... Um cara que tá 1 ano lá, voltava pro serviço e fazia 3, 4, 5, 6, 7 vezes, gente. Me dava um prejuízo muito grande financeiro. E um prejuízo enorme. É um prejuízo enorme. Esse cara, ele chegava... Ele não sabia do serviço, nunca tinha feito e fez um serviço excelente. Errou na primeira, acertou na segunda e nunca voltou no serviço que ele fez. Ele era maravilhoso. Então, assim, a pergunta é... Já teve um momento de você ver uma pessoa e falar assim, esse cara não vai dar certo. E surpreender. Já teve? Já. A gente não tem uma rotatividade muito grande de funcionário, graças a Deus. Mas já teve sim. E eu acho que assim, mais nesse que chega mais como ajudante mesmo, que você olha e acaba te surpreendendo, não sabe? A gente já teve casos, por exemplo, dos meninos... De menino chegar lá, por exemplo, como ajudante, e a primeira vez que tem que sair para entregar um sofá, desistir.
Você sabe o curso que a gente tem, por exemplo, para registrar um funcionário. Sei. E eu ficar com o funcionário 2 dias. Registra ele na sexta e dá baixa na segunda. Sabe o que aconteceu comigo? Eu registrei o cara, tudo bonitinho, expliquei ele tudo certinho. Ele chegou na segunda, meio-dia foi embora. Exato. Eu falei, cara, vai lá. Com a nossa aconteceu praticamente o mesmo. Ele saiu para fazer a entrega, voltou e pediu demissão. Falou, não dou conta, não é pra mim. Mas também tem outros casos também de meninos que deram certo. A gente tá com um lá muito bacaninha. Às vezes eu falo com ele assim, você almoçou direito? Que você tá muito fraquinho. Tô achando que você tá muito magrinho. Eu brinco com ele assim. Mas comprometido, sabe? Que não... Você vê que, tipo assim, é um menino que tem futuro mesmo, tem futuro, sabe? Né? Porque é comprometido com o trabalho, é comprometido com as coisas, não tem preguiça de fazer, sabe? E dá gosto, né? Dá porque, gosto assim, vocês são empresários de sucesso, eu sei disso, mas quando a gente olha o funcionário, ele se sente bem com isso. Mas quando o funcionário faz por merecer, a gente tem orgulho com isso. Nossa, a gente quer ajudar de todas as formas o cara, porque a gente tem prazer naquilo. Porque o seu trabalho só vai ter sucesso se você tiver bons profissionais trabalhando. Exatamente. O nosso acesso ao cliente é o Fernando, né? Ele é design de interiores e ele que faz as vendas da empresa. Que nós não temos ali uma pronta entrega. A gente só faz mesmo sob demanda, sob demanda, sob encomenda. Então, o seu móvel é seu, ele é único, exclusivo seu. Não. E na medida da sua sala, da sua casa, do seu quarto, né? Vai ser na sua medida, no seu gosto. Então, tipo assim, você não vai passear no shopping e achar o seu móvel lá, porque ele é personalizado. Diferenciado. Ele é diferenciado. E a gente precisa de ter esse contato, né? Direto, assim, com o cliente. Que eu ia falar, Fernando, que eu esqueci. É assim que é bom. Fica tranquilo. Aí você corta essa parte. Não vou cortar, tá bom. Não, vou cortar não. Que o Fernando, ele preocupa, ele tá com o cliente... então ele geralmente chega, se a gente tá falando da qualidade, né? Isso. Ele geralmente chega pros meninos e fala, por exemplo, de manhã, ele sempre tem um momento ali com o Marcos. O Marcos é responsável da produção. Então ele chega ali pro Marcos e fala, olha, a gente tem isso, isso e isso aqui. Pronto, o Marcos toma conta. E aí ele nessa questão da qualidade, né, do funcionário, ele vai coordenando ali os meninos, ele já sabe aquele que é melhor com couro, que ele costura bem o couro. Então ele vai, hoje eu tenho uma demanda aqui para essa semana, esse sofá de couro. Então vai pro que tem mais habilidade com o couro. Aí esse aqui é melhor para fazer cadeira, então a cadeira desse. Nós temos 2 cortineiras, mas essa cortina aqui é melhor pra essa aqui trabalha melhor com cobre-leite, por exemplo. Você entendeu? E a gente vai distribuindo. Nós contratamos recente uma costureira. Geralmente, os estofadores no mercado são homens. É mais difícil de você achar mulher. Mulher bem detalhista, com costura, com essas coisas, mas a maioria são homens. E nós contratamos recente uma costureira que trabalhou com bolsas. E meu pai sempre falava, vai alguém que trabalhou com bolsa que vai saber costurar sofá. E ela nunca tinha costurado um sofá. Nunca tinha costurado um sofá. Seu pai tinha uma visão que foi eu. Ela nunca tinha costurado um sofá. A gente colocou um anúncio, ela mora até próximo, sabe? Aí ela começou fazendo capa, começou fazendo almofada. De repente, entregaram um sofá na mão dela. Falaram, agora você vai fazer o sofá. O desafio é esse hoje. Mas ela ficou daquele jeito. Meu primeiro sofá. E... Que momento gostoso, né? A pessoa assim, o desafio, que isso? Quando o sofá ficou pronto, ela olhava pra aquilo como se fosse, tipo assim, igual eu te falei, como se fosse uma joia que ela lapidou, sabe? Que bonito. Porque não é uma coisa simplesmente uma costura reta, uma coisa que você pega um molde e vai lá e faz. Ela teve que modelar. Tem uns detalhes, né? Foi detalhe. E ela olhou pra ele e ela ficava assim, o sofá mais bonito que já saiu daqui. Ela tinha aquele orgulho, sabe? De falar, olha, foi eu que fiz, sabe? E aí depois, quando os meninos entregaram tudo ali, e aí gostou, e aí ficou legal lá, e aí ficou bonito, sabe? Porque é uma coisa eu tô vivendo esse momento aqui na minha cabeça. Porque ela desenvolveu ali. Então foi uma coisa que ela não chegou sabendo, ela nunca tinha feito um sofá na vida, e eu garanto pra você que a partir de agora, o próximo que der, ela já tá fazendo outros, né, e tudo mais, ela vai só aperfeiçoando mais. Mas é aquele fato de você confiar no serviço, mas porque a pessoa também te mostrou uma capacidade lá, né? E uma boa vontade de querer, de fazer, de aprender. Isso faz toda a diferença, né? Eu vejo que se a gente passa por desafios, vocês passam por desafios. Todo dia. Eu passo por desafios.
Mas se o funcionário passa por um desafio e consegue sobressair, consegue vencer, ele se sente mais importante. Sim. Hoje, eu vejo que vocês têm uma forma legal de tratar todo mundo que trabalha com vocês. Isso aí é excepcional. E você é durona também, né? Você tá ali. Mas é durona. Você é firme também, você é firme. A gente precisa. Então, assim, tem outros empresários que não olham com esses olhos. Ah, se você não fizer, eu vou te mandar embora. Se você fazer, eu vou te... Tem isso. E isso fica meio difícil pro funcionário até continuar dentro da empresa. Eu passo por isso, que tem gente que deu certo no sentido assim, o cara trabalhava na empresa, tal, aí o dono chegava assim, cara, monta uma empresa pra você fazer esse tipo de serviço pra mim, tal. Então o cara fala, então vamos montar uma empresa. Montou, contratou, e não tá no perfil. E hoje ele veio de uma maneira diferente e acha que ele é turrão, tem que ser assim, mas aí ele vai perder credibilidade dos funcionários. Não é que a gente tem que pôr o funcionário no colo e falar, não é nada disso. Não. É ensinar que ele tem deveres. Deveres, né? E benefícios também. Exatamente. Você precisa de valorizar. Há poucos dias, na última reunião que nós tivemos, quando eu chamei para falar, a gente estava até incluindo um benefício para eles. Uhum. E aí a Lilian pegou e falou com assim... Aí eu falei, mais alguma coisa? Ela pegou e falou assim, não, eu quero te falar uma coisa, que o seu trabalho é muito bom, que nós estamos satisfeitos com o seu trabalho. Eu acho assim, não adianta o cliente ir lá e falar com o Fernando assim, não, ficou bacana, eu gostei, o trabalho de vocês é excelente. E o Fernando guardar para ele, chegar lá e falar assim, comigo, Taninha, o cliente gostou, beleza, Sim. Ficou ótimo. Mas e a pessoa que fez? Quem estava por trás? Gostei Porque não disso. fui eu quem produziu o sofá. Uhum. Não fui eu. Então, na hora que ele sentou, foi aquele assim aqui, o cliente elogiou o seu trabalho. Nossa, seu trabalho é excelente. Ele gostou muito, ficou perfeito. A pessoa estava sentada assim como nós aqui, a gente estava conversando. Okay, O olhar mudou, sabe? Dá um brilho. Porque simplesmente a gente já tinha terminado a reunião. Ela falou, olha, eu quero te falar mais uma coisa. O seu trabalho ele até é assustou, bom. né? Ele assustou na hora que ele até encurvou assim. Eu falei, olha, sabe, os 2 últimos serviços que você entregou, o cliente gostou demais, ficou boa. Excelente, ficou muito bom. O seu trabalho é de qualidade. A forma dele trabalhar esses dias mudou. Você vê ele boa, com mais gás, ele totalmente diferente na produção de antes. E o trabalho dele sempre foi excelente. Então, se você chega para o seu funcionário, não é só bater o tempo todo, você fala, olha, tá bacana, você tá fazendo. Lógico que vai ter hora que você vai ter que falar com ele assim... tem que mudar, tá errado. Né? Vamos falar que não temos se conflito. tem entre irmãos, não vai ter entre funcionários? Nós temos conflito. Né? Mas você também tem que ter aquele momento de você chegar para ele e falar, tá dando certo. Porque o lucro da empresa não é só meu, não depende de mim, depende dele. Dele também. Depende dele. Porque se ele começar a fazer de qualquer maneira, a minha credibilidade cai lá fora. Então eu não vou ter o excelente para entregar lá. Então, a partir do momento, não é que eu vou inflar o ego dele, mas que eu vou mostrar para ele que o trabalho dele é bom, ele vai sobressair naquilo que ele está fazendo. E falar, olha, o meu trabalho é de qualidade, eu estou fazendo por onde. Né? E isso a gente vê que... Vocês não tem uma vaga lá, não? Bora lá. Você já faz parte do negócio. Eu já faço parte. Nossa, cara, eu tô apaixonado com isso. Você falou uma coisa tão interessante... você sabe que algumas doenças que a gente adquire é um assunto polêmico, mas tem que falar. A raiva, a angústia, N coisas gera doenças. E quando você libera, né, essa euforia, essa alegria, ele, além do benefício da saúde, ele tem um benefício de buscar uma melhora. Sim. Então, reconhecer que o outro vale, que é uma peça fundamental, eu preciso de você, é a virada de chave para o negócio, entendeu? Do mesmo jeito que o cara tá com você tá com ele. Existem pessoas que não tá na mesma vibe, tem que trilhar seu caminho. Justo. Mas eu tenho certeza, a pessoa que foi trilhar e falou assim, me dá mais uma chance, não é? Não acontece sempre. Acontece. Então eu vejo que essa comunicação suas que faz o negócio virar. Não vou te falar que é amor o tempo inteiro. Não existe isso, tem momento que a gente cobra, tem dia que tem semana que é mais pesada. Eles entendem isso também. Eles entendem isso. Tem semana que é mais pesada, tem semana que você não tá bem, tem semana que o outro não tá bem, né? Tem semana tem dia que é mais no essencial, no mais, a gente precisa de
ressaltar que faz um bom trabalho. Porque isso é interessante. Porque quando fazem conosco é bacana, é gostoso, é legal. Né? Reconhecer o seu trabalho, reconhecer o seu esforço. Então eu preciso daquilo que é gostoso pra mim, que é legal pra mim, preciso fazer pro outro também. Sim. Esse momento que a gente tá vivendo aqui era justamente isso. Porque eu faço tantas reuniões, tantas coisas legais, e eu queria eternizar algumas delas com os meus amigos, meus parceiros, com vocês. Porque é isso que vai ficar. Às vezes o seu filho que tá ali, né? Ele tá até... ele vai falar assim, não, cara, minha mãe era desse jeito, que legal, não sabia. Porque tem várias formas da pessoa falar de você. Sim. Tem várias formas. A pessoa vai falar do jeito dela. Mas o seu filho te ver, olhar e falar assim, nossa, cara, olha minha mãe. Você tá entendendo? Eu sempre falo é esse momento que eu quero trazer para meus parceiros. Eu tenho um filho também maravilhoso, o Juan. Então, assim, eu não tive muito contato com a família do meu pai. A verdade é essa. Eu não tive. Então, eu sinto falta disso. Eu sinto falta de ter boas pessoas ao meu lado. Já apanhei muito com pessoas que eu acreditei e fui passado para trás, mas isso aí é a vida, necessário, é obrigatório. Passei isso. Isso. Mas isso foi muito bom para mim. Passei por muita coisa. Se eu te contar, vocês vão começar a chorar comigo aqui. Mas assim, me deu força. Eu não sou um cara que me olha como coitadinho. Perdeu o pai. Não, eu sou um cara lutador e vou querer ser lembrado como lutador. Deu errado aqui? Tô devendo aqui? Tô fazendo que tô. Eu sou assim, cara. Tô correndo atrás, tô fazendo. Tô sendo honesto. Isso. Eu tive vários funcionários, ninguém jogou na justiça. Nós também nunca tivemos graças a... Sabe por quê? Porque eu tinha hombridade com eles. Isso. Eu dava chance. Aí você fala pra mim, mas o cara fazia errado 7 vezes, tinha que voltar? Tinha, mas ele tava passando por um momento muito difícil na vida dele. E eu entendi isso. Teve funcionário que me deu muito prejuízo. Mas eu nunca prejudiquei o cara. Já me prejudicaram, já saiu da empresa, tal. Já levaram ferramenta em mim, já roubaram minha ferramenta. Já aconteceu N coisas, mas eu nunca prejudiquei o camarada com intenção. Eles já assim. Isso me afetou? Não, tô vivendo, tô bem. Entendendo? Então essa conexão com os empresários, a gente precisa trabalhar isso e ajudar, porque às vezes tem empresário que eu conheço que quebrou e sumiu. Justo. Assim, nós vivemos um momento muito difícil. Sim. Porque durante a pandemia, a empresa continuou funcionando e o meu pai já estava idoso, o meu pai ficou em casa. Então, eu ficava em casa com ele, costurava algumas coisas em casa, ele estava sempre lá do meu lado, aquela coisa toda. E a Tânia sempre ia lá, levava para ele, prestava conta de tudo, né? Porque ele era daqueles que você tinha que mostrar tudo para ele, o que estava fazendo. Ele passou a administração para ela, mas ele estava sempre ali de cima, olhando tudo que estava acontecendo. O mentor, né? O mentor aqui, esse é ótimo, gente. Digamos assim, ele era o fiscal dela, porque ele olhava tudo. Nota, né? Que legal, hein? Então, assim, aí ele ele foi infectado pelo Covid. Nossa. E logo depois o meu marido também. Oh, meu Deus. Então, mas seu marido tá vivo, né? Não. Sério? O meu pai morreu. Nossa, Deus abençoe. Meu pai morreu numa semana, 9 dias depois o meu marido morreu também. Todos os dois com Covid. E assim, uma semana depois, estávamos todos nós com a empresa aberta e todos nós trabalhando. A gente fala assim, mas você já tá aqui? Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa chorando? Muitas das vezes eu me jogava e falava assim, agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou criar 2 filhos? Ele tinha 5 anos, Sim. O outro estava com 12. E eu pensava assim, bom, se eu ficar me jogada aqui no sofá, a vida vai passar, meus filhos vão crescer, meus filhos precisam comer, meus filhos precisam vestir, eles são crianças. A vida pro pai e pro avô acabou. Para mim e para eles não. Sim. Então vão regaçar as mangas e vão trabalhar. Gostei e eu achei força que eu não sei na onde. Não, eu sei, meus irmãos me ajudaram muito. Deus também. E Deus, porque eles sempre em primeiro lugar. A minha mãe sempre falava com nós assim, Deus não dá uma luta maior que você pode suportar. Se ele te deu aquilo ali é porque você vai conseguir passar. E eu falo, Senhor, eu não consigo, eu sou fraca, mas eu vou dar conta. Eu vou. E tinha dia que eu ia, teve vezes de eu ir num fornecedor buscar o material, aí na hora que eu chegava, o Fernando falava comigo assim, tá errado. Nossa! Mas tudo bem, a gente vai lá e troca, sem problema nenhum. Então, voltava lá e trocava. Traz
teve uma vez 12 metros de pano, eu trouxe 20. Nó! Mas assim, todos eles entendiam o momento em que nós estávamos passando e tudo, porque não era fácil para mim e nem para eles. E não é fácil ainda também. Justo, eles perderam pai, mas eles estavam vendo os sobrinhos sem pai também, a irmã sem marido. Então não era uma dor que era só minha, era uma dor que é nossa, do né, coletivo da família inteira. Não, e nos uniu muito. Uniu, né? Já éramos unidos, mas nos unimos mais. Eu sempre falei com meus filhos boa, assim... a diversidade a gente vai ter sempre, mas a gente não pode deixar a peteca cair. E eu falava com eles assim, eu quero que lá na frente vocês olhem e falem assim, pô, a minha mãe é a mãe, entendeu? Ela largou tudo e ela não deixou a peteca cair. Eu falo com eles assim, hoje nós não temos seu pai, mas nós vamos continuar vivendo sem ele. Nós não temos o seu avô. Esse aqui era apaixonado com o avô, é o neto mais novo, então estava do lado do vô o tempo todo, né? Nossa. E foi criada ali junto com ele, mas eu falo com ele assim, mas e tudo que ele nos ensinou, e tudo que ele deixou, o legado que ele deixou para nós. Então nós vamos levar em frente. Honrar isso, né, cara? Vai fazer agora 20 anos, né? 20 anos que a mãe faleceu. E todo mundo falava assim, a Tânia morreu, o Toninho vai dar conta, porque ela era a base, né? Era a base. Ele trabalhava pra caramba, ele fazia tudo, mas ela administrava. Naquele tempo do Collor, que toda gente perdeu um monte de dinheiro. Meu pai também perdeu. Minha mãe perdeu quase nada. Você dormiu rica, acordou pobre. A minha mãe perdeu quase nada. Sabe porque ela Deus onde que um dia ela acordou e falou assim, vou comprar dólar. Entendeu? É Deus. Vou comprar dólar. Tirou o dinheiro do banco, comprou dólar. Do nada. Do nada. No outro dia, todo mundo ficou sem dinheiro. E nós não. Porque assim, gente, vou comprar dólar aí, tá? De verdade. Minha mãe, ela não teve estudo nenhum. Minha mãe, São as melhores pessoas. Eu fiz quarta série de grupo, que se fosse hoje, seria ensino fundamental. Ela não teve ensino fundamental. E tinha uma cabeça... Maravilhosa, né? Maravilhosa. Era uma administradora... Era os dons que Deus dava pras pessoas antigamente, gente. Minha mãe nunca teve dificuldade com uma conta. Minha mãe nunca teve dificuldade com... Ela conhecia os gerentes do banco, como nós falamos que nós tínhamos essa cultura de pagamento semanal, minha mãe tinha aplicação bancária vencendo toda sexta-feira. Porque meu pai ia lá, vendia, pegava a entrada do cliente, ela aplicava o dinheiro. Ele comprava o tecido pra pagar daqui 30 dias e ela colocava aquele dinheiro numa aplicação. Todas as aplicações bancárias dela venciam na sexta-feira, porque sexta-feira era o dia de fazer pagamento de funcionário. E ela conseguia... Que mulher de fibra, hein? Ela chamava o gerente... Frequentou uma faculdade. Falava com o gerente assim... o que tá dando mais aqui? Eu preciso aplicar isso. E o que eu vou fazer? E eu preciso assim. É tanto que a conta era conjunta dela e do meu pai. Mas os clientes do banco nunca tinham... Os gerentes do banco nunca tinham visto a cara do meu pai. Todo mundo conhecia ela. O dia que ela morreu, que eu tive que ir lá para encerrar a conta, foi assim, um baque. Susto, né? Porque... Ela era conhecida. Então, eu falava com minha mãe assim, que ela não podia... Meus tios, só não brincava com ela assim, que ela não podia ver um Banco do Brasil, que ela tinha que parar pra entrar e tirar o saldo. Bom, que legal. Que ela ficava conferindo. Gente, ela conferia. Que história gostosa. Então, assim, e todo mundo falava, e agora? O que vai ser do Toninho depois que a Tânia morreu? Todo mundo... Né? Nossa, e como cara. agora falaram assim, o que vai ser da empresa depois que o Toninho morreu? Aí que eles tomam um tapa na cara, né, gente? A empresa tá aí, porque o Toninho soube passar o legado. Ele soube ensinar. Né? Não foi aquele negócio assim... Não, só fulano vai fazer, só fulano vai tomar conta disso. Que e não adianta. Top. Um sempre faz o serviço do outro e tudo, mas fazer com maestria, fazer bem feito. Com alegria, com amor, é diferente. Você sabe que eu falo muito com os meninos que a gente precisa de valorizar o trabalho do outro. Sim. Por exemplo, a Lília consegue fazer o meu trabalho. Eu consigo fazer o trabalho dela. Mas... ela, poxa, você faz legal isso, você faz bacana. Sabe, eu preciso de olhar pro Fernando e admirar. Nossa, Fernando vendeu bem a semana. Nossa, você entendeu? Eu preciso olhar pro Marcos e falar, nossa, ele conduziu os negócios legal. Porque quando eu valorizo o trabalho do outro, principalmente entre nós, porque nós somos 5. Pensa bem, você dirigir uma empresa sozinho é uma coisa, você dirigir em 5 não é fácil. Porque primeiro você precisa ter confiança. Sim. No outro. Eu preciso confiar que um vai fazer o trabalho dele bem feito. Porque um sozinho não dá conta de fazer tudo. Então, eu preciso confiar que o outro vai fazer o trabalho dele bem. E eu preciso valorizar o trabalho dele. Igual nós estávamos falando de valorizar o trabalho do funcionário, mas entre nós, para essa sociedade dar certo, nós somos irmãos. Irmãos têm liberdade que você às vezes não tem com o outro.
Então, vai ter conflito que você tem porque é seu irmão. Não é porque nós duas somos colegas de trabalho, somos sócias, somos empresários que a gente deixou de ser irmã. Primeiro, nós somos irmãs. Então, a base, né, gente? A base. E essa facilidade de ser irmão, assim, de uma certa forma, porque você não chateia. Eu posso, às vezes, hoje não tá bem e brigar com ela, amanhã nós vamos estar juntos de novo, porque nós somos Mas isso que é gostoso, gente. A gente brinca lá que tem dois, sai às vezes, brinca assim, vai sair nos tapas, porque discute e tal. Sim. Graças a Deus não tem tapa não. Mas não, eu sei. Aí tapa no pensamento, vou pegar ela. Discute ali por causa do serviço e tal, aí um exalta, o outro também. Aí passa 10 minutos, aí fala, vamos almoçar. Fulano, você senta lá, aí os dois estão conversando, mostrando uma coisa no Instagram pro outro. Se não tivesse acontecido, você olha e fala assim, mas não tinha um arranca-rabo ali. Não, aí a vida é essa. Agora, e depois fala que tem que buscar meu carro ali em tal lugar, você vai pra mim agora, eu vou te levar lá. Sabe o que vocês fizeram? Legal. Eu me lembrar aqui, quando a gente criança, a família tradicional perdeu um pouco isso. Você tinha um amiguinho, você brigava com ele, mesma hora já tava, isso é a essência. Você gostou demais, gente. Temos idade muito próxima, né? Então, os nossos amigos eram os mesmos. Então, se uma amiguinha brigava comigo, automaticamente brigou comigo. Nossa. Se não é minha amiga, não é amiga dela mais não, entendeu? E vou nela, e ao contrário, mesmo. E hoje, se uma cliente brigar com ela, brigou com você também? Briga também. Que delícia. Briga também. E assim... Porque você tem que vestir a camisa, né? Da empresa. Todo mundo, né? Todo mundo tem que vestir a camisa. Não, que momento gostoso. Então, você precisa de chegar lá, olha, eu chego na empresa 7h15 da manhã e saio às vezes 7, às vezes da noite. Eu sei disso. Você entendeu? Aí, o outro também. O outro, às vezes, você passa lá 10 horas da noite, olha lá, luz acesa. Quem que tá aí acesa a hora aqui, da luz? A porta tá aberta, fecha a porta. O que você tá fazendo aí? Vai embora. O cara é dedicado mesmo, né? Porque se você não vestir a camisa e amar o negócio, até assim, o funcionário não vai amar. O funcionário tem o horário dele de 8 às 18. Sim. Mas nós temos o horário da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Ou lá a noite chega. Não tem horário. Acontece, às vezes, fim de semana... não, tá todo mundo, tá a família, né? Os 5, tá lá trabalhando. Não, você precisa vir aqui para fazer isso. E igual eu brinco com ela assim, a gente faz junto tudo lá. Se precisa limpar o chão, a gente limpa. Se precisa ir pro fogão, a gente vai. O que precisa fazer, os nossos funcionários todos almoçam lá. Meus parabéns. Então, eu vou, faço almoço para todo mundo, sem problema nenhum. Aí termina o almoço, sai correndo para ir comprar um tecido, uma coisa e outra. E aquela correria o tempo todo. Mas, se precisou no fim de semana, não, nós vamos fazer uma faxina na empresa, vai vir uns 5, tá os 5 lá. Porque eu brinco com eles, eu falo com eles muito assim, isso aqui é nosso. Isso aqui não é do funcionário, é nosso. Quem tem que cuidar primeiro sou eu. Não vai adiantar eu pensar assim, daqui a pouco o ajudante vai chegar aqui, ele varre isso aqui. Mas ele tem outras coisas para ele fazer também. Então, se eu tô ali e eu tenho um tempo, eu posso pegar e varrer, por que eu não vou varrer? A empresa é minha. Eu não tô cuidando de uma coisa de outra pessoa, uma coisa que... Exatamente. Né? É de uma coisa que é minha. E o meu pai sempre valorizou isso. Na sexta-feira ele brincava comigo e a Taninha assim, nós só vamos embora depois que vocês varrem a oficina. Ensinar. Seu pai era fera, hein, cara? Desde pequeno. Você já varreu a oficina? Chegava lá na sexta-feira, era o dia do pagamento, aí minha mãe juntava a meninada e a gente ia lá visitar a oficina. Era o único dia que ela ia. E a gente chegava e, tipo assim, você aproveita que você tá aí, vai lá e faz tal coisa assim, você pega e faz aquilo. Eu lembro, eu pequena, ele falava comigo. Por isso que fala que a base, quando é pequeno, você tem que ensinar, quando chegar grande, o cara já tá... Eu sempre gostei muito de costura, de trabalho manual. E eu pequena, ele virava pra mim e falava assim... Vamos pegar uma agulha curva ali, ó. Deixa eu te ensinar como é que fecha essa almofada na mão. Sim. Ontem mesmo eu tava sentada lá com um monte de almofada do meu lado, porque não cabia na máquina, costurando as almofadas na mão. E fechando elas e lembrando dele falando comigo. Não, você vai enfiar assim, você vai fazer o ponto assim, porque o ponto tem que ficar invisível. Não pode aparecer. Nossa. E eu pequena, eu devia ter uns 10, 12 anos, e ele me punha pra costurar os negócios. Então assim, meu primeiro emprego foi lá. O primeiro emprego dela foi lá. Por mais que a gente saiu, foi trabalhar em outras coisas. Depois que eu tive filho, eu fiquei um tempo sem trabalhar lá. Sei. Mas ele estava sempre ali. Toda vez que você ia lá, ele não deixava você simplesmente passar lá despercebido, de visita, não. Né? Ele sempre arrumava alguma coisa pra gente fazer. Então, desde eu falava assim,
Não, tira a poeira dessa estante aqui, limpa isso daqui, faz isso, ó, pega, costura. Mas a limpeza, ela traz, né, uma satisfação. Eu já fui na empresa toda suja. Eu não falei, né? Mas tô falando agora, hein? Toda suja. Não, lá tem dia que você chega, tá daquele jeito. Não, a gente vê, mas tô falando assim, tem lugar que... Tem aranha, meu Deus do céu. Eu não... Nessa questão que ela tá falando, desde novinha, assim, ele levava as coisas pra gente, ele levava nota fiscal pra gente tirar em casa. Tirar em casa. Sério? Ele pegava os blocos, né, de nota fiscal, era a mão, ensinava a tirar nota fiscal, falava, tá aqui os dados dos clientes, eu quero essas notas de noite quando eu voltar. Eu quero amanhã. Ou depois, por exemplo, tabela de tecido, a gente era menina ainda, e ele falava, ó, peguei lá com o fornecedor, tô vendendo esse tecido, coloca aí 10% em cada um e refaça essa tabela pra mim. Levava a tabela pra casa pra gente fazer. Então, até que nós fomos pra loja, a gente começou a fazer alguma coisa em casa. E os meninos, os mais velhos, foram crescendo, criando idade, querendo trabalhar, não ia procurar emprego em outro lugar. Eles foram direto pra oficina. Assim, um foi pra dirigir, o outro foi pra desmanchar o sofá. Tem coisas que, às vezes, alguns pais querem que o filho siga a carreira dele, alguns filhos não querem. Por que vocês acham que alguns filhos não acompanham o pai? Ou a história da empresa do pai? Porque não admira. Não admira, né? Eu acho. Eu acho que não também. Admira. Acho que porque ele não aprendeu a amar aquilo ali, sabe? Eu acho porque que tem alguns pais. Tem alguns pais, a gente tem que falar disso, né? A gente tá entre pessoas adultas. Tem alguns pais que não são exemplos, né? Tem isso também, né? Tem alguns pais que não são exemplos. E eu acho que também esse fato de envolver o filho. Você tem que envolver o filho no trabalho. Eu acho que... Eu gostei disso, Tânia. Eu faço isso muito com os meus filhos. Eles sabem quanto é a conta da casa, quanto que entra de dinheiro, quanto que sai. Sim. O quanto que custa um supermercado. O menino não gosta de supermercado, mas eu faço aí. Sabe? O meu adora. Aquele ali também adora. Mas eu faço ir. Meu companheiro. Porque tem que saber o preço das coisas, sabe? Eles têm que saber o que você trabalha, o que você faz, que horas que você levanta, como que o dinheiro chega dentro de casa. Que top, eu acho que gente. isso é interessante, o filho sempre saber, porque ele sempre vai valorizar. E você acha que seus filhos vão seguir o caminho seus? A gente espera. Sério? A gente espera. Assim, porque já pensou uma empresa 3 gerações? Que maravilhoso. Demais, né? Bacana demais. Meu filho tá agora. Mas mostra os caminhos pra eles, né? Pra eles admirar o trabalho seu e tal. Vai mostrando de leve. O meu pai falava comigo, antes dele morrer, que eu falei com vocês, ele falou comigo, ó, você tem 12 anos, com 13, 14, você já vai tomar conta dos meus negócios, vai fazer... Ele já tava me preparando. Já tava te apresentando. Tava me preparando. Tava me preparando. Falei, você vai fazer isso, vai ter o seu próprio dinheiro com 14 anos. Não vou ficar te dando dinheiro. Falava pra mim desde... Eu lembro disso, ele falava. Você vai ter suas coisas, pode morar aí, se você quiser, mas você vai trabalhar. Homem é pra trabalhar. E aí, eu não trabalhei com ele aos 14, né? Trabalhei no supermercado Paranaíba do Tião. Excelente, tem amizade com o filho dele, maravilhoso. Dos 14 anos já tava fechado já. Tá vendo? Entendeu? Mas assim, eu queria ter trabalhado com meu pai. Queria ter aprendido algumas coisas com ele. Mas ele te deixou um legado, ele te ensinou. O tempo que você teve com ele foi pouco, mas ele conseguiu te passar a minha base familiar foi muito boa. A minha mãe era enfermeira, era pastora também. Ela me ajudou muito, né? Eu fui evangélico a certo ponto. Depois eu mudei por algumas opções minhas, que eu tive que escolher. Eu sou católico hoje. Com muito orgulho e tal. Eu acho que eu tive a minha opção de escolha depois de um certo tempo, porque algumas pessoas se escondem atrás da placa de igreja. E isso me atingiu muito, entendeu? Então eu criei meu caminho. Hoje eu tô muito satisfeito. Minha fé é inabalável. Se eu tô bem, ninguém sabe. Se eu tô feliz também, ninguém sabe. É neutro, quem tem que saber é eu. Porque as pessoas... Você tem que ter uma intimidade com Deus. As pessoas julgaram você. O que vai ser deles agora com o pai? Nada, irmãos, uniu, foi embora. As pessoas julgam, continua trabalhando. Maravilhosamente bem. O Faca, eles assim, olha, a gente vai fazer o quê? Nós somos só nós 5 que vivemos daquilo lá. Temos mais outras famílias. E aí eu vou pegar e falar assim, meu pai morreu, vão fechar a empresa? E os outros vão ficar desempregados? E nós vamos fazer o que na vida? Vamos ficar desempregados? Começar do zero de novo alguma coisa? Nós temos um nome no mercado. Hoje, qualquer loja no centro de Belo Horizonte que a gente...
né, que fornece matéria-prima pra gente você chega e compra da porta. Ó, fulano, me dá tantos metros, qualquer coisa aí, vai embora. Maravilha. Você entendeu? Eu ligo pra São Paulo hoje, peço couro, mando um WhatsApp, falo, eu preciso qualquer quantidade de couro que eu colocar no celular aqui agora, mando uma mensagem pra ele, manda pra mim sem assinar um papel. Você entendeu? Por causa do bigode, né? Meu pai. O fio do bigode. Quando eu cheguei nesse fornecedor de couro nosso lá em São Paulo, que eu entrei, eu fui lá, deve ter uns 3 anos mais ou menos, que eu entrei e falei, oi André, nosso vendedor André, eu sou a Tânia de Belo Horizonte. Ele olhou pra mim e falou comigo assim, seu pai foi o cliente mais fiel que eu tive e eu nunca vi o rosto dele. Gente, isso dá um orgulho. Todo lugar que você vai, o povo vira e fala assim, você é filha do Toninho? O seu pai era assim. Não, Aí eu penso assim, eu tenho obrigação de honrar o nome do meu pai. Eu não posso fazer diferente. Olha o que o meu pai construiu. Você chega lá numa loja ali no centro de Belo Horizonte, que o meu pai era amigo íntimo assim, do dono da loja. Sim. Então, meu pai chegava lá, ele não vendia pra ninguém igual ele vendia pro meu pai. Entendeu? Até hoje, a gente compra. Liga pra ele, manda o WhatsApp, eu quero isso. No final do mês você chega lá e paga. Paga com cheque, com promissória. Nem promissória tem, não. Tem nada, não. O vendedor faz uma notinha e te entrega as coisas e leva pra casa. E que honra eu ter entrado nesse projeto com vocês, assim. Que bacana demais. Porque quando eu fui entrar, ela falou assim, eu vou falar com meus irmãos, são 5 irmãos. Eu falei, nu! Eu vou ter que passar pro 1, 2, 3, pra me aceitar no negócio. Eu falei, gente, eu fiquei assustado. Eu falei, não, vai dar certo. Aí eu fui. Cara, e tá vendo que esse momento é importante pra gente se conhecer? Para as pessoas se conhecerem você, o seu trabalho. Olha pra você ver que legal. Você viu que gostoso esse momento? Ela falou assim, ó, nós somos convidados pra um podcast e tal. Aí os meninos já vêm e falam assim, vocês duas resolvem isso aí. Vai lá. Começa a juntar todo mundo aqui, os 5. A tarde toda. O Marquinhos vira e fala assim, não, eu tenho que tomar conta disso aqui, que não sei o quê. É o Fernando. Não, eu tenho cliente pra atender, o Luiz, eu tenho entrega pra fazer. Vocês vão voltar aqui, viu? Vocês não voltar, eu vou aí. Né? Eu vou aí. Já vai ver. Então, assim. Vamos tomar uma cervejinha, um vinho, sei lá, qualquer coisa. Não vamos conversar. Ele fala assim: não, vocês duas que resolvem isso aí, vocês duas vão lá. Vai lá e o que vocês fizerem é isso mesmo. É o que ela falou, é a confiança. É igual, ela faz toda a administração da empresa e não fica ninguém cobrando dela. Cadê o relatório? Cadê isso? Cadê? Não tem essa cobrança, não. Sim. Entendeu? Ela sabe disso, ela vai entregar na hora de ficar pronto e fim de papo. Os nossos pais nos criaram de uma forma assim, muito segura, mostrando tudo e com confiança. Sendo verdadeiros, né? Verdadeiro. Então você pensa assim, a minha mãe tinha o Fernando, com 12 anos, o meu pai tomou um susto quando ela virou pra ele e falou assim, manda o Fernando fazer, que o Fernando sabe, o Fernando tem a senha do banco. O meu pai não sabia a senha do banco. Morreu sem saber a senha do banco dele, só. Eu não sabia. Se ele fosse pego um sequestro relâmpago, morria. Morria, porque não sabia nada. Ele entregava o cartão pra gente e falava assim, vai lá e faz. Sim. Nem a conta dele do INSS lá, que ele recebia, ele não sabia, ele não virava pra ela e falava assim, hoje é dia de ir lá receber, vai lá receber pra mim. Que entendeu? Top, hein? Eu só levava ele no dia da prova de vida, porque ele já era aposentado. Então só levava no dia da prova de vida. Eles sempre confiaram. Tony, você não escapou disso não, né? Não. O gerente do banco não te conheceu, mas... Né? Então, assim, ele sempre confiou em nós. Amém, então, cara. nós confiamos nela também. E lá de cima, ele tá olhando vocês e fala assim, Aí Deus vai falar assim, você viu o trabalho que você fez? Eu fiz. Eu falo pra ela assim, nossa, se o pai pudesse ver, ele ia falar assim, sobre isso. Nossa, eu fiz um bom trabalho. Meus filhos, sabe? Aquilo que ele ensinou, lógico, todos nós temos erros, a gente somos humanos, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E vão errar muito ainda. Tá doido? Mas naquilo assim, que ele sempre... E meu pai era um homem muito temente a Deus, muito fiel. Ele era evangélico ou católico? Evangélico. Ele era assim, muito fiel ao Senhor. Agora nós estávamos até comentando, teve uma vez que o prédio lá que nós trabalhamos hoje, estava em construção, ele só usava a parte de baixo para... depósito, e aí colocaram fogo lá, jogaram um coquetel molotov lá e pegou fogo, aí foi proposital mesmo, né? Proposital. Aí foi reportagem, aquela coisa toda, aí o repórter perguntava pra ele assim, mas o senhor que é o dono? Ele falou assim, o dono é aquele lá de cima. Amém. Tudo que perguntava ele, o dono é aquele lá de cima. Que homem, cara. Ele vai me dar condições de reconstruir tudo. Amém. Isso foi em 2012.
E graças a Deus nós reconstruímos tudo. Perdemos muito material. Muita cara, que era depósito. Você sabe quanto custou? Bolo de espuma, lata de cola. Foi muita coisa. Assim, mas Deus deu honra. Deus deu honra. Deus deu assim, honra. E a resposta dele era essa. O dono é aquele lá de cima. Sempre falou assim. Amém. Não é nada meu, não. Só cuido das coisas do meu pai. Amém. E lá era um prédio que, assim, a parte de baixo estava acabada, mas tinha ainda 2 andares para cima que estava parada a construção. Sei. Pois aí ele deu um gás e ele reformou, terminou tudo, fez o prédio todo que nós temos hoje lá. Amém. E assim, se for olhar por tudo que nós perdemos e tudo que ele reconstruiu, foi tudo muito rápido e foi o Senhor quem deu. Amém. Mas ele era aquele homem assim, íntegro, fiel ao Senhor, sabe? Primeiramente, tudo ele colocava Deus na frente. Primeiramente, quando a gente é fiel a si próprio, a gente é fiel a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. E lá atrás, quando ele começou a trabalhar por conta própria, eles passaram por um momento muito difícil e aí alguém falou com ele que era para ele procurar uma pessoa para fazer um trabalho e tal, porque os caminhos dele estavam fechados. Isso. E tal. Aí ele foi lá no cara, conversou com o cara falou que cobrou dele 10 mil cruzeiros na época. Sim. Aí ele chegou em casa e falou com a minha mãe. Aí minha mãe falou com ele assim que você confia nesse cara? Sim. Você confia em Deus? Quem que vai fazer isso? É o cara ou é Deus? E minha mãe, na época, ela ia numa igreja evangélica, mas ela não era definida, né? Ela foi criada no catolicismo e tudo. Sei. O meu avô era muito católico, mas eles tinham já experiências com Deus, né? E aí minha mãe falou com ele assim, o que você acha? Quem que vai fazer? É o moço lá ou vai ser Deus que vai operar? Aí ele falou assim, é claro que é Deus. Isso. Aí minha mãe virou para ele e falou com ele assim, e você acha que se o moço pode pedir, a gente também não pode? Por que tem que pagar para ele pedir para Deus? Por que tem que ser ele? A gente não pode fazer, então, aqui, a gente mesmo orar e pedir a Deus? Aí ele falou com a minha mãe assim, mas eu nem sei orar. Ela falou assim, mas orar não é falar com Deus? A gente fala com Deus do jeito que a gente souber. Que lindo, e aí ali gente. os dois ajoelharam, fizeram a oração deles lá, no que eles precisavam. Nossa. No outro dia ele saiu para fazer um orçamento. Aí mais tarde ele ligou para ela e falou com ela assim, olha, Deus já ouviu nossa oração. O serviço que eu peguei é 10 vezes mais o valor que o cara nos cobrou para fazer a oração. Então, se eu podia pedir direto para Deus, por que eu ia ter intermediário? E ali, o meu pai, ele não era de igreja nenhuma, ele não frequentava lugar nenhum. E ali ele teve uma experiência. Essa primeira experiência. Amém. De falar diretamente. Então, assim, ele sempre falava com a gente assim, tudo foi o Senhor quem me deu. Nada pertence a mim. Amém. Tudo é do Senhor. E a partir do momento em que vocês forem fiéis ao Senhor, o Senhor vai continuar dando. Então a gente brincava assim, antes de sair de casa, ele orava pela oficina toda. Na sexta-feira, principalmente quando a gente fechava lá, a gente brincava assim, a gente quer ir embora logo e o pai tá aqui na porta orando. Porque ele entrava dentro do carro, ele orava todos os dias. Ele estava sempre orando pelo nosso local de trabalho. Amém. Então, assim, eu falo com eles assim, tudo que nós temos foi o Senhor quem deu o nosso Pai, e Ele agora está nos dando condições de manter. Nós temos que continuar na mesma fé, né, orando, buscando ao Senhor em relação àquilo ali, porque nada vai faltar. Se o Senhor honrou Ele, nós continuarmos na mesma posição, o Senhor vai nos honrar também. Muito e bom. Graças a Deus, desde que o Senhor levou meu pai, nada nos faltou. Amém. O Senhor continua honrando o nosso trabalho. Vou falar com você, se eu admirava vocês mais, agora eu tô admirando muito mais. Porque é isso que a gente vai deixar na vida, é as nossas experiências. Justo. Não é o carro que a gente tem, a casa que a gente mora, a roupa, quantos que eu tenho na conta, vocês, não é isso. Eu brinco muito, eles falam, a nossa essência, é a nossa atitude, sabe? Isso eu falo, o meu pai foi um cara espetacular. Mas quando ele morreu de Covid, ele não pôde ter um velório. Simplesmente colocaram ele nu dentro de um saco plástico e num caixão e enterrou. Meu pai não levou nada daqui, mas ele deixou tudo para nós. Ele deixou um legado que, assim, é uma coisa maravilhosa, uma coisa excepcional. E é isso que vale. Amém, você juntar riquezas demais, você não vai levar nada daqui. Você não vai levar o melhor carro, você não vai levar nada. Mas tudo aquilo, a fé que ele tinha,
Ele nos ensinou, ele deixou para nós o legado dele, a forma dele trabalhar dentro da oficina, dele lidar com o cliente. Quantos clientes ainda procuram o Fernando e falam, não, seu pai era um cara excepcional, seu pai era isso, seu pai era aquilo. Outros ainda ligam e falam, e tal, o Toninho. Aí na hora que você fala assim, o Toninho faleceu, o cliente pode ter um ataque, não acredito que não sei o quê. Porque o meu pai, ele não tinha pressa nenhuma. Ele sentava com o cliente, ele conversava, não, isso aqui vai ficar melhor, não, isso... Se ele olhava o material que o cliente escolheu, não, aqui, vamos fazer o seguinte, eu não vou te vender porcaria, eu não trabalho com qualquer coisa, porque o serviço final, você não vai olhar e falar assim, foi o pano que eu comprei que é ruim, você vai falar que é o meu trabalho que é ruim. Pesado, então eu não vou te vender qualquer matéria-prima. Ele olhava o sofá e falava assim, olha, a madeira do seu sofá tá ruim, eu não vou colocar qualquer porcaria, que daqui a pouco, e era nessas palavras, daqui a pouco isso aqui vai encher de cupim, vai quebrar e você vai falar comigo assim, foi o serviço do Toninho que não presta. Então, meu pai sempre, ele quis trabalhar, né? Sempre nos ensinou a trabalhar com material de qualidade. Porque ele falava assim, é o meu nome que tá lá fora. Não é falar assim, mas eu comprei tal espuma assim, que o cliente quiser falar com o cliente assim, não, você vai pagar mais caro por essa espuma, mas é a melhor que tem. Eu vou te dar garantia do seu serviço porque é o melhor que tem. Sim. E aí tem cliente que faz serviço com a gente a vida inteira. Aí foi a mãe, a avó, a tia. Aí um liga e fala assim, várias gerações. Porque o seu pai fez um sofá na casa da minha avó, que fez na casa da minha mãe. E vem passando de geração em geração. Aí na hora que fala assim, a gente precisa de um estofador. Vão ligar pro Toninho. Vão procurar. Alguns já sabem, o Toninho faleceu. Não, mas os filhos do Toninho continuam trabalhando. Ou seja, essa referência que ele deixou... Agora tá vindo para vocês, né? Então vocês estão zelando, estão cuidando. Ele tinha uma frase assim que ele ensinou pra gente. Eu preciso do cliente, não do dinheiro do cliente. Porque se você tem um cliente, você tem tudo. Você tem tudo. Aí a pessoa fala, Toninho, como que eu vou te pagar? Você quer falar, vamos fazer o serviço bem feito. Eu não preciso do seu dinheiro, eu preciso da sua satisfação. E isso é interessante, porque se eu quero o seu dinheiro... Ele vem, você vai embora. Nunca mais volta. Eu gasto aquele dinheiro e acabou. Nunca mais volta. Eu não faço um serviço de qualidade pra você, o seu dinheiro ele vai. Vai. Mas se eu tenho você, se eu fidelizo você, é o que a Lília acabou de falar. A gente faz serviço pra pessoas que falavam assim, eu era criança e via seu pai fazendo o sofá da minha avó. Nossa. E minha avó sempre falava que o melhor sofá era do Toninho. Né? Então, é fidelizar o cliente. Nós precisamos do cliente. Quando você fica de olho no dinheiro do cliente, o dinheiro vai, o cliente vai. Verdade. Agora, assim, hoje vocês têm quais tipos de produto lá? Sofá é o carro-chefe, mas o que complementa mais o trabalho de vocês? Cortinas. Persianas, cortinas manuais, motorizadas, persianas, tela solar, toldo. Trabalhamos com toldo. Com toldo também? Toldo também. Que legal. Trabalhamos com mobiliário de madeira, embutido, né? Tanto para quarto, sala, móveis de escritório. Entendi. Trabalhamos com móveis planejados. E tudo que tá ligado ao estofamento, né? Eu vou deixar o link também no seu Instagram, tal. Agora, eu sempre faço a brincadeira, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Tinha um irmão que brincava comigo e falava assim, a gente conversava, falava assim, quem é você? Aí eu falava, eu sou o Júnior e tal, mas quem é você? Aí fica brincando assim. Aí eu faço a pergunta pra você. Quem é você, Tânia? Então, eu sou Tânia, filha do Toninho e da Tânia, que herdei o nome dela. Sim, Tânia Júnior? Tô brincando. Tem uma outra história, mas eu não vou te contar toda, não. Porque a mãe, na verdade, é Sebastiana. Sim. Mas ela é sempre conhecida como Tânia. E nessa nossa concepção familiar, que falamos de família o tempo inteiro, né? Família base, né? Meu nome veio de um sonho que meu pai teve naquela época que eles namoravam ainda, que seriam 5 filhos, Luiz Fernando mais velho, Tânia Cristina mais nova. Então, eu sou Tânia desde antes de nascer. Que chique, hein? Já tinha o meu nome. Eu sou mãe da Daça, do Neemias. Graças a Deus, temente a Deus, Amém. Uma serva de Deus. E batalhadora, né? Amém. Estamos aí junto com meus irmãos, que são a base da minha vida, são aqueles que me sustentam. Isso. E que é onde é o meu colo. Amém. É o meu colo. E em tudo, né? Que nós temos esse amor e ao mesmo tempo trabalhamos juntos e um ajuda o outro. Amém. E nos sustentamos. Quem é você?
Eu sou a Lília, mãe do André e do Arthur, né? Também filha do Toninho e da Tânia. E sempre fui uma filha que amei o meu pai acima de qualquer coisa. Amém. O meu pai sempre foi o meu herói. Eu sempre fui muito grudada com meu pai. A minha mãe contava que eu, bebezinha, ele chegava em casa às vezes tarde, porque ficava até tarde trabalhando, né, aquela coisa. E ele abria a porta e eu acordava. Então ele tinha que ir lá, mexer comigo um pouquinho, não precisava tirar do berço, nada. Era só ele falar comigo, eu dormia de novo, porque senão eu acordava a casa inteira. Então, assim, eu sempre fui muito, muito grudada com o meu pai. E eu aprendi muita coisa com o meu pai. Amém. E hoje tudo que eu penso ainda que eu sou, eu devo a ele. Amém, amém. Ele me ensinou muito. E hoje eu tento, pelo menos, ser como ele foi. Íntegra, honesta. Tenho os meus filhos para criar sozinha. Isso. Mas ele também me preparou para isso, porque a forma em que ele lidava com a gente, mesmo depois da morte da minha mãe, embora nós éramos todos adultos já quando ela faleceu, mas ele sempre nos ensinou a temer ao Senhor, amém, a amar ao Senhor acima de todas as coisas. E eu hoje sigo nesse caminho, temendo ao Senhor. Está no melhor caminho. E ensinando os meus filhos. Vai ter que ensinar ele também desde pequeno a praticar, né, a questão do Senhor, a orar, isso, ensinar ele. Tá lá junto desde comigo, pequenininho, ensine seus filhos caminhos. Isso. Que Deus, por mais que aconteça alguma fatalidade com você, ele vai caminhar, ele vai saber caminhar. Vai. Deus vai guiar ele. Não sei como que Deus faz. Mas Deus coloca pessoas e vai fazendo. E assim, nem só, né, ensiná-los neste caminho, mas igual ele está aqui conosco hoje, ele participa ativamente do nosso trabalho. Amém. Ele está lá conosco todos os dias. Não deixa ela cortar seu cabelo, não. Sabe por quê? Porque meu cabelo era lindo, bonito. Eu não sou bonito mais, mas assim, meu cabelo era lindo, assim, igual de índio, sabe? Aí meu pai falou assim, esse cabelo só tá muito de boiola. Aí pegou e passou a máquina zero, estragou meu cabelo. Eu chorei demais. Não deixa. Assim, não, ele só corta. Tô brincando, ela vai fazer isso. Eu tô falando porque aconteceu comigo. Ele vai comigo todos os dias, né, lá pra oficina. Então eu brinco que ele faz parte do quadro da oficina, amém, porque ele tá lá todos os dias, fica até o horário de ir pra escola. Mas com isso também, ele tá vendo a nossa batalha. Ele sabe... vai comigo para supermercado, vai comigo para tudo quanto é lado, amém, conhece todas as coisas. E desde já está aprendendo como que funciona tudo aquilo ali. Não sabemos qual vai ser o futuro deles. Nós queremos, são 8 netos, nós queremos que eles deem continuidade, né, à empresa, tudo que o nosso pai deixou. Não sabemos qual vai ser o futuro deles, mas nós tentamos passar para eles esse ensinamento. Só tem coisa boa para sair dali. Eu sempre falo que a gente tem a família que Deus nos dá e a gente escolhe, né? E vocês também fazem parte daquela que eu escolhi. Vocês me escolheram também, mas eu escolhi de vocês também. Então, nos escolhemos que a gente sabe quem é bom, quem tá no mesmo caminho. E eu quero que daqui para frente a gente consiga fazer vários outros projetos, vários outros negócios, várias outras oportunidades que vão aparecer, entendeu? Que construtores querem imobiliar um projeto deles, uma kitnet, um apartamento, vão entrar em contato, né, com vocês para falar assim, não, eu quero fazer assim, eu vi lá que vocês é boa, né? Famoso assim, Toninho e tal, entendeu? É isso. Muitas das vezes, o negócio tá falando uma kitnet, uma coisa... Você não vai achar no mercado uma coisa que cabe ali no seu... Exatamente ali, não. Não, tem que ser personalizado. Tem que ser personalizado. Tem que ser e com aí você. Nós entramos. Tem que ser com você. Tem que ser conosco. Vamos lá. Não tem outra saída. Não é? Eu sempre brinco assim, não, a sua sala não é do tamanho da minha, então eu vou fazer do tamanho da sua sala. Isso. O seu sofá não é igual o meu para mim fazer uma capa qualquer para você. A capa do seu sofá, ela vai ser modelada no seu sofá. Não é uma capa que você vai entrar lá na internet qualquer e vai comprar. Não, faz nenhum sentido. Ela vai ser modelada no seu sofá. E tem muitas capas que a gente, na hora que você olha assim, fala assim, não, nem parece que é capa. Não é verdade? Porque o sofá fica perfeito. Então, tem algum projeto futuro para vocês? Assim, ou não? Ou vocês estão caminhando, como é que vai fazer? Nosso projeto é um showroom, porque a gente precisa de um espaço para expor.
até mesmo para captar mais clientes, mais arquitetos, decoradores. E a gente está com um projeto também de revenda de colchão. Sim. Isso aí é para mais breve. Depois vocês colocam no Instagram, me deixam informado para me divulgar aqui. Isso, a gente está com esse projeto aí. Então tá bom. Eu vou encerrar. Gostei muito, obrigado pela presença, né? Obrigada pelo convite. Já tem 1 ano que vocês estão me devendo uma presença. É verdade. 1 ano. Não aqui, mas no escritório. A gente tá marcando. Mas é que bom que começou tudo, já alinhou muita coisa aqui. Não, e tudo pra mim foi. Já tem uns 2 anos que nós trabalhamos. Já tem. Ou pra lá. Tem muita história legal aí. A Juliana lá da Bernus. Indicou a Juliana. Juliana, vem cá também. Gente, fica com esse episódio. A família, em primeiro lugar, depois dos negócios. Mas antes da família, a gente tem que ter uma intimidade com Deus. Você viu que isso aqui é bem importante. Então fica com essa mensagem, guarde ela dentro do seu coração, porque sem Deus a gente não é nada. Deus abençoe a gente. Amém. Amém.